pegando ali as Vai pegando as curiosidades, né? curiosidades. E a rosácea é uma doença recente? Não, não, a rosácea é uma doença muito, muito, muito antiga. Aliás, antes da medicina ser constituída dessa forma, já existia a dermatologia. A ciência, a dermatologia, ela corria em paralela com a medicina clássica. Então existiam os especialistas em cremes desde o Império Egípcio. Naquela época, os sacerdotes já usavam produtos à base de mel, à base de substâncias extraídas da natureza para curar feridas. Era a ciência dermatológica começando com as primeiras gerações do Império Egípcio. Então, a dermatologia tem uma história muito, muito, muito antiga. Mas o curioso da rosácea é que a rosácea foi, durante muitos anos, tida como um marcador de alcoolismo. Isso em toda a história. Então, principalmente na Inglaterra, os donos de bares se preocupavam quando chegavam os senhores que tinham rinofimas inflamatórios, porque eles imaginavam que além de um consumidor importante ali, existia alguém que faria uma grande confusão no bar deles. Era uma marcação de alguém. Olha, aquela pessoa bebe demais. Isso eu estou falando de muitos anos atrás. Depois a rosácea também aparece muito nas artes. Existia um momento nas artes que as pessoas eram pintadas não à sua perfeição, como a gente faz hoje com os filtros nas mídias sociais, mas elas eram pintadas à sua realidade. Então as doenças dermatológicas, elas estavam expressas ali nos grandes quadros de pintores famosos. Então os grandes museus é muito fácil identificar as doenças dermatológicas. Fulano teve rosácea, Beltrano tinha alopécia, a outra pessoa tinha uma deformidade dermatológica ou uma doença transmissível, porque aquela realidade era importante de ser retratada. Então a rosácea tem uma história muito, muito, muito longa, mas muito pouco compreendida. Ela passou a ser melhor compreendida, não totalmente, bem mais recentemente. E aí, por isso, ela foi algumas vezes incorporada a uma variação da acne. Durante muito tempo é comum encontrar nos livros clássicos de dermatologia a denominação acne rosácea, o que é hoje considerado uma denominação errada. A acne é uma doença, a rosácea é outra, embora elas possam coexistir em alguns pacientes. E uma curiosidade, a gente fez uma live e eu achei muito curioso quando você contou a história dos sanguessugas. É muito interessante. Então, isso do ponto de vista terapêutico, né? Então, como a ciência não havia evoluído para a compreensão da doença, se buscavam vários tipos de estratégias. E num determinado momento se imaginou que a rosácea era uma doença vinculada ao sangue. E que quando esses capilares estavam dilatados é porque existia ali um erro na concentração sanguínea. E um dos tratamentos era então a imersão em lagoas ou então em regiões onde tinha muito sanguessuga, de tal maneira a isso regularizar o equilíbrio do organismo. Quando a gente pensa nisso, a gente Não, imagina ser sensorial. Você sabe que tem um livro famosíssimo que é importantíssimo na história porque ele conta muito da evolução da medicina, que é o Físico. E naquele livro ele conta que existia uma doença chamada a doença da morte. E a doença da morte era a apendicite. Por que era a doença da morte? Porque era proibido entender o organismo por dentro. Então, toda vez que você tinha uma dor forte do lado direito, que continuava por vários dias, era sinal que você ia morrer, mas não se sabia o que era. Era absolutamente o desconhecimento da inflamação do apêndice. Neste livro, uma pessoa resolve fazer estudos anatômicos contra tudo e contra todos e descobre que era o apêndice inflamado que levava aquilo. Então, é o princípio do que matava que não mata mais. Hoje alguém tem uma apendicite e você fala, uau, que tranquilo, amanhã você volta a trabalhar. Mas não era sempre assim. E assim foi com a rosácea também. Então, foram muitos e muitos tratamentos atropelados para tentar corrigir. Existem relatos de tratamentos de radioterapia para rosácea facial.
até para acne, mas para rosácea facial. Imaginava-se que aquele aumento de volume no rosto, principalmente no nariz, poderia ser tratado com radioterapia. A radioterapia, aliás, descoberta por uma cientista, mulher, incrível a história dela, ela dormia com a sua descoberta de tão incrível que ela achava que aquilo era. E ela morre de tumores induzidos pela radiação. Então, a radiação ela tem seus efeitos benéficos, desde que muito, muito, muito controlada. E nos pacientes com rosácea, jamais isso produziu resultados positivos, e sim complicações, principalmente nas áreas de rinofima. Então, são fatos históricos, mas que refletem, Vanessa, o quanto a gente desconhecia sobre a doença. E quanto evoluiu, né? E quanto evoluiu. Nossa, é incrível. Bora, rosadinhos, etc. e talk.